Tá bom. Bom, hoje eu e o Breno vamos apresentar sobre Generic LLM Frameworks, incluindo o LangFlow, o LM Studio e o Olama. Eu vou começar apresentando um pouco dessas ferramentas, de frameworks de LLMs. O primeiro é o LangFlow. O LangFlow é uma ferramenta de framework com uma estrutura visual para construir aplicações multiagentes e RAG, eu não sei como se pronuncia, né? Retrieval Augmented Generation. Essas aplicações multiagentes são basicamente um conjunto de agentes autônomos. Esses agentes podem ser softwares ou robôs trabalhando em conjunto. E esse Retrieval Augmented Generation é uma abordagem que consiste em recuperação de informações e também geração de textos de uma forma otimizada. Isso serve para realmente ter respostas mais rápidas em tarefas como é, sumarização de textos, perguntas e respostas. O LangFlow, ele é de código aberto, alimentado por Python e totalmente personalizável. A interface LangFlow ela é muito intuitiva. Ela permite uma fácil manipulação dos componentes de IA, capacitando os desenvolvedores a prototipar rapidamente e transformar suas ideias em soluções poderosas. O LangFlow, particularmente, foi o que eu achei mais simples, que tem a interface mais simples. A interface, ela junta, é um fluxo de trabalho, assim, que junta várias caixinhas. Eu vou mostrar depois que eu falar sobre outras características de LangFlow, mas particularmente foi o que eu achei mais fácil e realmente pessoas leigas que não sejam desenvolvedores, tipo, vão conseguir interagir e entender, porque a interface, ela é muito intuitiva. Eu trouxe aqui alguns casos de uso que podem explorar as funcionalidades do LangFlow. O primeiro seriam chatbots, assistentes virtuais. Então, podem ser criados chatbots interativos, é, e usando esses fluxos de trabalho que integram processamento de linguagem natural com a API. Também a análise de sentimentos e feedback. Então, é possível criar aplicações que analisam a opinião dos usuários, feedbacks de produtos, isso tudo vendo se são comentários positivos, negativos e também sistemas de recomendação. É possível desenvolver soluções que sugerem produtos, conteúdos, tudo isso baseado na interação que o usuário tem das informações recuperadas. Eu vou ter aqui só para como título, mas não estou conseguindo clicar, mas é, eu queria mostrar um exemplo aqui. Primeiro, só para como que eu rodei isso, né? O LangFlow a gente baixa rapidinho e aí só é preciso rodar um comando no terminal, que é esse LangFlow run. Ele abre nesse link aqui a plataforma do LangFlow. Eu abri primeiro esse Basic Prompting lá na documentação do LangFlow mesmo. Eles sugerem um Quick Start. E aqui a gente pode ver, ele é um fluxo de trabalho mesmo. E aqui é basicamente a gente dando o input, tem um prompt que é para ele responder as perguntas como um pirata. Ele leva para OpenAI e ele gera o output. Esse aqui eu não consegui é, rodar porque a minha OpenAPI key já estava expirada, mas eu queria mostrar ele porque ele é um prompt básico que já estava pronto. O LangFlow mesmo, ele já deixa ele pronto. E eu fiz um para testar, para eu conseguir rodar alguma coisa. E eu achei muito interessante. Esse aqui eu fiz do zero e é muito simples. Eu basicamente peguei três textos de input. E essa caixinha aqui, ela combina os textos. Então, eu tenho dois textos e um delimiter e ele vai juntar esses três textos e vai me dar o output. Então, eu peguei várias caixinhas aqui mesmo, você junta elas e aqui nesse playground a gente pode ver como é que seria. Esse aqui foi o que eu já tinha feito, então eu botei Hello World
e o delimitador é uma vírgula. A gente rodando, a gente consegue ver o output aqui, que é Hello World. Então, esse foi um exemplo bem simples, mas assim, eu nunca tinha visto o Langflow, nem praticado ou coisa do tipo. E aqui tem várias coisas já prontas que a gente pode interagir. Então, essa interface eu realmente achei muito legal e ela é muito visual, muito intuitiva. Bom, continuando, o próximo framework que eu trouxe é o LM Studio. Ele é um aplicativo de desktop para desenvolver e experimentar LLMs no seu computador. As principais funcionalidades dele: executar LLMs localmente, uma interface de chat familiar, então parece realmente aquela interface que a gente conversa com o chat GPT. Funcionalidade de pesquisa e download via Hugging Face. Essa pesquisa e download é de modelos. A gente pode pesquisar, ver várias informações sobre os modelos e baixar os modelos. E sistemas para gerenciar modelos locais e configurações. Como eu falei, a gente consegue ver as informações, a gente consegue alterar algumas configurações dos modelos. É bem interessante. Eu trouxe uma comparaçãozinha com o Langflow. O Langflow, ele foca na construção de fluxos de trabalho interativos, como eu mostrei, para aplicações multiagentes e RAG. E o LM Studio, ele é mais voltado para o desenvolvimento direto de aplicações baseadas em LLMs. O Langflow tem uma abordagem mais visual, já o LM Studio, o foco dele é simplificar o processo de manipulação e ajuste dos modelos de linguagem. Então, a gente consegue ver mais diretamente, escolher um modelo, alterar ele, ajustar, interagir com ele. Os recursos específicos do LM Studio incluem suporte a múltiplos modelos de LLM, ferramentas de análise de desempenho, e isso tudo torna ele acessível a desenvolvedores de diferentes níveis de experiência. Uma coisa que eu percebi, né, fazendo a apresentação, é que eu tinha muito uma percepção de quando fala LLM e um framework assim, eu tinha a impressão de que ia ser muito mais complexo. E o LM Studio ele é realmente muito simples. Você trabalha, você não precisa ser um desenvolvedor com um nível de experiência muito grande, como fala aqui. Pessoas que estão começando assim conseguiriam usar o LM Studio. Eu achei bem interessante também. Bom, a primeira vantagem que eu trouxe aqui é a capacidade de integração com outras ferramentas e serviços. Então, no LM Studio, você consegue até baixar modelos de linguagem e API externas, não precisa ser só as que tem lá. Isso é muito interessante, consegue fazer essa integração com serviços externos, além de bancos de dados e sistemas de gerenciamento. E a facilidade do uso, como eu falei, né? Uma interface amigável, recursos que simplificam a configuração e ajuste dos modelos. Eu acho que é muito interessante, principalmente para comparar os modelos e respostas. No meu trabalho, eu já tive uma tarefa em que eu tinha que comparar as respostas de alguns modelos e ver como eles respondiam, ajustando alguns parâmetros. E eu não conheci o LM Studio, eu acho que ele facilitaria muito essa tarefa, por exemplo. Uma desvantagem do LM Studio é a dependência de infraestrutura. Então, muitas LLMs exigem uma infraestrutura robusta para treinamento e execução. E o LM Studio ele pode precisar de um grande poder computacional, né, dependendo dessas LLMs, seja na nuvem ou em servidores locais, e pode acarretar em altos custos com hardware e energia. E vou mostrar um pouquinho também do que eu vi do LM Studio. Como eu falei, ele é um. Vocês estão conseguindo ver a tela do LM Studio, né? Só para confirmar. Ok, Bruno, estou vendo sim. Tá bom. É, Ele é um aplicativo desktop, como eu falei, então ele é fácil de baixar também. Na documentação dele, você baixa o aplicativo e ele já abre sem nenhuma configuração, você já consegue usar. Aqui tem um modelo que eu baixei, que foi esse Llama 3.1. Como eu falei, tem uma interface de chat, aquela bem parecida com a do ChatGPT. Então, é possível fazer perguntas, até anexar arquivos aqui.
E o que eu achei mais interessante são as configurações. Aqui na direita a gente consegue ver como está configurado, né, a configuração default, e a gente pode ajustar também, comparar as respostas. Além disso, aqui no Discover, a gente pode procurar por modelos. Eu estava procurando o Mistral, por exemplo, e tem vários. É, ele também, o LM Studio, ele dá essa informação, por exemplo, esse aqui, likely too large for this machine. Então, seria muito grande para carregar, mas tem uns que estão ok, então eu conseguiria fazer o download, por exemplo. É, poderia fazer o download de vários modelos e também tem como fazer o download de um modelo externo, como eu comentei. É, é isso do LM Studio. Eu achei muito interessante para comparar vários modelos e é muito fácil de baixar e usar eles aqui. Bom, continuando, o próximo é o Olama. Eu não sei se pronuncia assim, mas eu acho que é. É, é uma plataforma projetada para facilitar a execução de LLMs localmente, permitindo que usuários interajam com esses modelos sem depender de serviços em nuvem. O foco principal do Olama é proporcionar uma experiência de execução offline. As vantagens: capacidade de operar localmente, então, de poder gerar respostas offline, como eu falei anteriormente, que é um dos focos do Olama, isso também garante a privacidade do usuário, né? Dados e interações permanecem no dispositivo e também proporciona um desempenho otimizado, reduzindo a latência nas interações, já que o modelo está sendo rodado localmente no próprio dispositivo. Além disso, tem uma interface amigável, a simplicidade na instalação e configuração dos modelos facilita o uso para desenvolvedores e leigos. É, isso é verdade. Ele é basicamente, a gente roda no terminal mesmo o modelo que quer e é só baixar o Llama na documentação, tem um link que você pode baixar e roda no próprio terminal. Eu vou mostrar também depois. As desvantagens. Limitação em termos de suporte a modelos muito grandes ou especializados que requerem recursos computacionais significativos. Já que está sendo rodado localmente, nem todos os modelos a gente vai conseguir rodar. Modelos muito grandes podem ser muito lentos, porque vai depender da sua máquina, né? A execução local pode não ser tão escalável quanto soluções baseadas em nuvem, né? Como eu falei, isso vai depender da sua máquina e soluções baseadas em nuvem normalmente oferecem maior flexibilidade, capacidade de processamento, então é uma desvantagem. E a comunidade e o suporte ao usuário do Olama estão em crescimento ainda, então talvez é, isso pode significar menos recursos disponíveis e menos suporte caso enfrente algum problema, enfim. Eu trouxe aqui também uma demonstração. Primeiro, o site do Olama tem alguns modelos aqui, eu achei isso muito interessante. Você pode procurar vários modelos, e tem os parâmetros também que eles usam, e ele é direto no terminal. Então, quando eu baixei, ele abre uma janelinha, ele tem um comando para você rodar já. Por exemplo, eu estou rodando o Llama 3.2. Então, foi literalmente só esse comando que eu dei e ele já está rodando aqui na máquina. Fiz uma pergunta aqui, Hi, how are you today? E ele já me respondeu. Então, é tudo no terminal, é muito simples. Achei muito interessante também. E é, o próximo que eu vou trazer aqui é o Pandas AI. Eu acho que ele não pode ser considerado um framework, eu não tenho certeza, mas eu achei ele muito interessante. É uma biblioteca Python, mas que utiliza um modelo de IA generativa para entender e interpretar consultas em linguagem natural. Então, essa biblioteca, ela traduz essas consultas em linguagem natural para código em Python e consultas em SQL. E aí usa esse código para interagir com os dados que o usuário dá, né, e retorna os resultados para o usuário. As principais funcionalidades são consulta em linguagem natural,
A visualização de dados, é possível gerar gráficos também, tabelas para visualizar esses dados. E limpeza de dados, é possível limpar conjuntos de dados e tratar valores ausentes, por exemplo. Bom, vantagens. Acessibilidade. Usuários sem formação técnica podem interagir com os dados de forma eficaz. Eu lembro até de uma matéria na faculdade mesmo, onde a gente aprendia pandas e aprendia a lidar com os dados, a gerar consultas que a gente queria. E no Pandas AI, essa biblioteca, você pode não ter conhecimento nenhum e pedir em linguagem natural o que você quer, e ela consegue gerar para você. Então, você não precisa ter esse conhecimento técnico. Integração com várias fontes de dados, conecta-se a diversos formatos e sistemas de armazenamento de dados. Então, você pode inserir um CSV, um Excel, ou pedir para o Pandas AI gerar, que ele consegue. E automação, facilita a automação de tarefas repetitivas, como limpeza de dados e geração de relatórios. Como é em Python, né, você pode fazer um script e gerar ele várias vezes, essa automação é muito fácil. Também tem algumas desvantagens. A primeira é a dependência de modelos de IA. A precisão das consultas depende da qualidade do modelo de IA. Isso pode gerar algumas interpretações erradas em alguns casos. É, eu rodei o Pandas AI, né, nos testes e quando eu estava conhecendo um pouco com o modelo que eles mesmo têm no exemplo lá, mas isso é real, né? Dependendo do modelo que você usa, porque você pode mudar e usar o modelo da sua preferência, isso pode interferir nas respostas. Limitações em consultas complexas. Então, consultas muito complexas podem ser difíceis de ser interpretadas, e e exigindo que usuários mais avançados ainda utilizem SQL ou Python. E aqui eu trouxe um exemplo, eu rodei esse script no Google Colab. É um script que tem na documentação do Pandas AI mesmo. E eu copiei e colei, foi bem simples. Então, no script a gente cria um data frame. Essa API que é uma API que do modelo que eles sugerem mesmo, porque ele não é pago, ele é gratuito, então para testar foi ótimo. E eu pergunto em linguagem natural, which are the top 5 countries by sales? E rodando, ele me gera em linguagem natural também, the top 5 countries by sales are, e ele responde certinho. Tem mais coisa para a direita, tem mais países para a direita, por isso que não dá para ver a China, por exemplo, mas ele responde certinho a minha pergunta. Eu fiz alguns outros testes também, então, a primeira coisa que me veio na cabeça é o clássico de filmes. Então, pesquisei alguns filmes, o ano de lançamento e os autores. E eu perguntei, né? Eu pedi para ele me retornar os filmes que foram lançados em 1999 ou que tem o Quentin Tarantino como autor. E ele me respondeu, ele me retornou certinho a minha consulta, me retornou numa tabelinha. E eu também achei um erro. Eu fiz, basicamente, quando eu estava testando essa pergunta dos filmes, eu mudei pouca coisa. Na parte do autor, eu escrevi or with Quentin Tarantino as the author. E ele já não entendeu a minha pergunta em linguagem natural. Ele gerou um erro e no final ele até me retorna uma tabela, mas é uma tabela que não está certa. Então, eu acho que isso se encaixa ali nas desvantagens de, às vezes, quando tem uma pergunta muito complexa. Enfim, aqui não era nem muito complexo, mas é um pouquinho diferente do que ele espera, ele já não consegue responder. Mas, enfim, eu quis trazer esse erro que eu vi também. Bom, agora o Breno vai falar sobre execução e personalização de LLMs. Bom, pode passar mais um, Bruno. Bom, então, com relação às vantagens, né, de você utilizar as frameworks que a Bruna comentou, a gente pode destacar a questão da privacidade e segurança, latência reduzida, customização e controle, confiabilidade, dependência e escalabilidade. A privacidade e segurança
É no sentido de você poder executando essas LLMs localmente, você garante que dados sensíveis permaneçam sob o controle de quem está executando ali no momento. Então, isso minimiza risco de vazamento de dados, assegura conformidade com regulamentação, privacidade de dados, é, que são coisas assim que são cruciais em algumas indústrias que lidam com informação confidencial, por exemplo, setor de saúde, setor financeiro, jurídico. Então, você ter esse tipo de ferramenta rodando localmente garante essa segurança a mais. O segundo ponto é a questão da latência. As- Você rodar a LLM localmente, você consegue oferecer um tempo de resposta muito mais rápido em comparação aos modelos que são baseados na nuvem, porque os dados eles não precisam ser enviados para o lado do servidor e processado para depois retornar a resposta. Então, isso pode ser bastante benéfico, principalmente para aplicações que exigem interações em tempo real, ou quase em tempo real, vai? Como, por exemplo, chatbot e serviço de atendimento ao cliente, serviço de tradução, algumas ferramentas educacionais, por exemplo. Então, nesse sentido, essa questão da latência faz bastante diferença. Com relação à customização e controle, como a Bruna já comentou, né, esses modelos normalmente eles permitem um grau de personalização bastante alto. Então, você consegue atender certas necessidades específicas com muito mais flexibilidade. Então, você pega uma determinada empresa, ela consegue ajustar o modelo ali, por exemplo, com dados proprietários e garantir que se alinhe cada vez mais próximo com o domínio ou caso específico daquela empresa. Além disso, ela ainda consegue ter mais controle sobre as atualizações, manutenções, otimizações, algo que nos modelos puros eles não conseguem ter tanto esse controle. Então, se acontece alguma atualização, por exemplo, no chat GPT, que muda a forma de resposta, como você viu utilizando ultimamente, isso pode impactar uma aplicação. Então, você ter esse controle 100% local facilita nesse caso. Com relação à confiabilidade e independência, ao executar essas LLMs localmente, você cria ali essa dependência do hardware local e de conectividade com a internet, sem precisar ficar dependendo dos serviços financeiros, de serviços terceiros. Isso faz com que essas LMs locais sejam uma opção mais confiável para algumas aplicações críticas que o tempo de atividade constante ali é essencial. Por exemplo, em áreas que têm conexão mais remota ou cenários onde o acesso é necessário um acesso ininterrupto ali às informações retornadas pela IA. Então, você trazer isso para um hardware local, onde você consegue ter esse controle internamente, gera um pouco mais de facilidade nesse tipo de aplicação. E o último ponto é a questão da escalabilidade, né? Com o avanço das CPUs e GPUs cada vez mais poderosas, e o desenvolvimento de aceleradores de IA mais especializados, está cada vez mais viável de executar modelos grandes e complexos localmente. Então, essa escalabilidade permite que as empresas comecem com modelos menores e gradualmente passem para modelos maiores e mais poderosos à medida que as necessidades vão crescendo, vão mudando, e que a capacidade de obtenção, né, de um hardware mais potente vai expandindo. Pô, com relação agora às desvantagens, a primeira desvantagem seria um alto custo inicial de infraestrutura. Então, para você rodar localmente, você precisa de uma máquina mais potente para fazer isso, especialmente para esses modelos maiores, como eu comentei. Então, isso pode acabar exigindo um investimento inicial bastante significativo.
essas GPUs de alta performance, esses aceleradores, eles são bastante caros, então pode acabar não sendo viável para empresas menores ou até para uso pessoal, dado o seu custo. É, é, bom, segundo ponto, com relação à complexidade técnica e de manutenção. Rodar essas LLMs localmente acabam requerindo um certo conhecimento técnico ali para configurar, treinar, ajustar e manter os modelos. As interfaces ali que a Bruna mostrou, elas facilitam nesse sentido, mas obviamente quando você vai chegando para um nível mais profissional, elas não vão sendo suficientes porque elas vão trazendo certas limitações, então você acaba necessitando uma equipe ali que seja especializada para desenvolver aplicações de LLM internamente, e que possuam uma certa habilidade ali para modelos de machine learning, gerenciamento de servidores, segurança de dados, caso tudo isso esteja na nuvem. Então, isso acaba tendo essa complexidade a mais, que pode não ser viável em alguns casos. Terceiro ponto seria a questão das atualizações e inovações limitadas. Então, se você constrói toda uma infraestrutura localmente, você acaba tendo que, por sua conta, né, atualizar e garantir a implementação de inovações de acordo com as tecnologias que vão surgindo no mercado. Já quando você opta por utilizar essas LLMs na nuvem, já providas direto de um provedor de nuvem, você já tem normalmente essas atualizações e funcionalidades implementadas praticamente em D0. Então, quando você faz quando você implementa esses modelos localmente, você também leva com isso a necessidade de atualizar e implementar essas modificações internamente também. Por último, a questão das restrições de armazenamento e backup. Essas LLMs, elas consomem bastante espaço. Eu acredito que a Bruna tenha notado isso quando ela instalou alguns desses modelos. Eles são bastante pesados mesmo para armazenar. Então, você salvar backups desses modelos para reaproveitar caso aconteça alguma falha ou algo do tipo, acaba sendo bastante custoso, porque você precisa ter um espaço de armazenamento grande para armazenar esses modelos. E normalmente você optando por uma funcionalidade já em nuvem, isso acaba sendo mitigado por ter um custo muito mais reduzido. Então, acredito que esses seriam os principais desvantagens de você executar essas LLMs localmente. Pode passar, Bruna. Então, nesse sentido, tem uma biblioteca muito interessante que é essa Llama CPP, que é uma biblioteca open source que foi projetada para simplificar a execução de modelos especificamente do Llama em alguns dispositivos locais, permitindo que grandes modelos de linguagem fossem executados de forma mais acessível e independente de serviços da nuvem. O fato de eles terem escolhido utilizar exclusivamente o Llama tem um motivo para isso, e eu vou explicar depois, mas, bom, o, o primeiro ponto que é levantado, né, para justificar a utilização do Llama CPP é essa questão da compatibilidade universal. Então, o design do Llama CPP como uma biblioteca em C++ prioriza a CPU. Então, ela necessita de uma complexidade muito menor do que outras LLMs que acabam utilizando e sendo bastante dependentes do uso da GPU. E isso facilita uma integração perfeita com outros ambientes de programação. Então, essa ampla compatibilidade acelerou bastante a adoção em diversas plataformas para utilizarem o Llama CPP. O segundo ponto, que é apresentado pelo criador como um ponto a favor do Llama CPP, é a integração abrangente dos recursos.
Então, ele atua basicamente como um repositório de recursos críticos de baixo nível, e ele tem uma abordagem muito semelhante ao que o LangChain tem para os recursos de alto nível, e isso faz com que o processo de desenvolvimento seja mais simples, embora tenha certos desafios, sim, de uma escalabilidade futura, dado que ele está mexendo com ferramentas de muito mais baixo nível do que o LangChain, por exemplo. E o terceiro ponto, que é apontado por ele, é a questão da otimização focada. Então, como eu falei, né, o fato dele focar exclusivamente no Llama e não em todos os modelos faz com que essa concentração em uma arquitetura de um único modelo permite um aprimoramento muito mais eficaz e preciso da biblioteca. Então, você pega o LangChain, por exemplo, que ele precisa se preocupar com uma série de modelos e como que cada um desses modelos vão reagir ali aos métodos que forem implementados de forma diferente. Já o Llama CPP, ele por tratar somente de modelos Llama, a resposta ali é muito mais previsível, muito mais fácil para eles fazerem melhorias nesse sentido. Então, isso torna, né, a biblioteca muito mais eficiente, dado que ela só trabalha com o Llama. O próximo tópico, eu vou comentar um pouco sobre esse ponto, eu vou entrar um pouco mais a fundo, que é a questão das custom LLMs. Então, essas LLMs customizadas basicamente são os mesmos modelos de LLM que a gente usa normalmente no ChatGPT, por exemplo, ou no Gemini, mas eles são personalizados para atender uma necessidade específica de uma empresa, de um setor ou de uma aplicação, enfim. E ao contrário das LLM genéricas, eles são treinados em uma variedade de dados, só que para um contexto específico, e ajustados, né, ou fine-tuned para esse modelo, para esse conjunto de dados especializado. Então, isso faz com que ele garanta que ele vai compreender muito melhor esse contexto, a terminologia necessária para responder ao usuário e até para interpretar as respostas dos usuários, e também algumas necessidades específicas ali do domínio da aplicação. No, aí, pode passar, Bruno. No, Aí eu coloquei esse videozinho, que é um vídeo feito pela Google, mostrando um custom LLM que eles desenvolveram, que é o MedPalm 2, que basicamente eles pegaram o Palm 2, que já era um modelo de LLM que é usado no Gemini, por exemplo, e fizeram um fine-tuning dele para medicina. Então, no vídeo vai mostrar mais ou menos como isso foi feito e qual foi o resultado que eles tiveram. Acho que está sem sombra. Tá dando para ouvir o áudio do vídeo? Não. 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 Tá, eu não tô mutada agora. Vê se vocês conseguem ouvir. Also have the potential to revolutionize healthcare Ok. and benefit society. MedPalm is a large language model that we've taken and tuned for the medical domain. Medical question answering has been a research grand challenge for several decades, but till date the progress has been kind of slow. But then over the course of the last 3 to 4 months, first with MedPalm and MedPalm 2, we have kind of like broken through that barrier. Unlike previous versions, MedPalm 2 was able to score 85% on the USMLE medical licensing exam. Yeah, this is immensely exciting because people have been working on medical question answering for over 3 decades. And finally, we are at a stage where we can say with confidence that AI systems can now at least answer USMLE questions as good as experts. So the way we started with MedPalm 2 was really to take
MedPOM-2, which is Google's most advanced language model, and then adapt it to the medical domain. To train the MedPOM-2 model, we worked with a panel of clinicians across the US, the UK, and India. We took a representative set of answers from this panel of clinicians and then tuned the model to produce answers that look more like those answers. And from there, we used this panel of clinicians and their judgments to kind of evaluate whether these models were performing better across a set of human values, including things like low likelihood of medical harm, alignment with scientific consensus, precision, and a lack of bias. One limitation of existing work was that there was no standard way to evaluate a large language model tuned for the medical domain. So we introduced Multi-Med QA, which is a benchmark for large language models in the medical domain, which spans consumer research questions, medical exam questions, and also consumer medical questions. To better encode a set of ethical principles into the MedPOM-2 model, what we've done is a bunch of adversarial testing so that we can take the model, test it in scenarios that it might not have been kind of originally intended for, and make sure that its outputs are aligned with our values. We are opening up access to these models through Google Cloud, and we hope to gather feedback from our partners and use that to further improve and refine the models. There's also the notion of capabilities that we need to further add to these models. One aspect that we are very excited about is multimodal, where a model is not only able to understand text, but also interpret your medical record, or understand and interpret your medical images, such as your CT scans, or maybe even genomics data, or protein sequence data. So I think the potential is immense, and as long as we do this safely and responsibly, but also boldly, I think we're going to have a lot of impact in the world. There's still a lot of research to be done, but I am very optimistic that we can get there. Bom, então assim, obviamente o MedPalm é algo feito numa escala muito grande, né? É voltado para atender todo o setor ali da medicina, mas a ideia aqui é que qualquer um rodando localmente tenha capacidade ali, com todas as ferramentas como a Bruna mostrou, de fazer esse mesmo processo e adaptar a um determinado modelo para aquele contexto específico, para melhorar a performance para aquele cenário. Então, é uma ferramenta que pode ser bastante interessante e ser uma vantagem para quem procura ali uma resposta mais especializada para uma aplicação ou para sua empresa, dado que os outros modelos vão ter uma resposta sempre muito genérica no geral. E, bom, acho que da nossa parte era isso que a gente tinha para apresentar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí ou algum comentário,